Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Rail Pass e vou mostrar para vocês quanto eu teria gastado se eu não tivesse comprado ele. O Rail Pass é esse passe aqui. Bom, primeiramente eu vou explicar o que é o Rail Pass. Ele é um passe, pode ser de 7, de 14 ou de 21 dias. O Rail Pass é um passe que dá acesso às linhas da JR. Pode ser trem, metrô, ônibus, trem-bala, algumas balsas. Você paga um valor único e pode usufruir desses transportes. Você compra no seu país mesmo. Não adianta você comprar lá que lá não vende. Daí você compra pela internet, no site da Rail Pass mesmo. Vai chegar na sua casa esse cartãozinho aqui, ó. Daí você vai levar ele com você e lá no aeroporto você vai até a loja da Rail Pass e vai trocar por esse aqui. Você preenche alguns dados, mostra o passaporte e daí você troca por ele. Aqui atrás tem os dias que ele é válido. Aqui atrás do Rail Pass tem os dias que ele é válido. Você não precisa necessariamente chegar lá e já ativar. Você pode explicar para a moça que você não vai chegar lá tipo dia 1. Você chega lá no dia 1 no aeroporto. Você fala para ela que você quer ativar para o dia 3, para o dia 4. Não precisa necessariamente o dia que você estiver lá, tá bom? A partir do momento que ativar o Rail Pass, por exemplo, se você chegar lá no aeroporto e ativar ele às 11 horas, o seu primeiro dia só vai ter 1 hora válida. Então, por exemplo, o primeiro dia, a partir da meia-noite, encerra o primeiro dia, independente do horário que você ativou ele. Pode ser a 1 da tarde, pode ser a 11h50. Então, é interessante você ativar sempre mais cedo para você poder utilizar ele mais. Bom, agora que você já tem esse cartãozinho, é bem simples. Toda vez que você for entrar no metrô, vai ter uma catraca. Do lado dela vai ter uma porta de vidro com guardinha. Você só vai até essa porta e apresenta esse cartão. Você apresentando esse cartão, você pode entrar tranquilamente. E é interessante também, quem for pegar o Shinkansen, que é o trem-bala, fazer uma reserva por conta do assento. Você não paga nada a mais, ao menos que você queira sentar em vagões de primeira classe. Daí você paga um pouquinho a mais. Mas você vai na bilheteria do Rail Pass mesmo, ou senão você vai até a bilheteria do Shinkansen. Tá sempre próximo das catracas, as bilheterias. Eu até fiz alguns vídeos explicando direitinho, vou deixar linkado aqui embaixo. Aconselho vocês reservarem, porque uma vez eu não reservei e não tinha lugar para me sentar. Eu tive que ir sentada na porta do banheiro a viagem inteira. Eu e mais 4 pessoas. Então, foi uma coisa diferente, mas não é muito legal. Eu aconselho reservar. É de graça. É importante lembrar que não é todas as linhas que aceitam o Rail Pass. Tem, por exemplo, alguns Shinkansens que não aceitam, tem alguns metrôs que também não aceitam, mas em Tóquio, por exemplo, a maioria das linhas aceitam. Em Kyoto é muito pouco, então, por exemplo, se vocês forem para Kyoto, eu aconselho deixar para ativar o Rail Pass quando vocês voltarem de lá, porque lá quase vocês não usam. Vocês vão ver aqui no cronograma que eu vou colocar do meu roteiro, com os valores que eu paguei, tipo, Kyoto eu quase não gastei nada. Eu gastei muito quando eu andei de Shinkansen, e eu andei bastante mesmo, vocês podem ver. Eu gastei muito quando eu andei de Shinkansen. Tanto é que, ó, as reservas que eu fiz. Vamos ao que interessa. Vou mostrar meu roteiro de viagem e o quanto eu gastei em transporte. No primeiro dia de viagem, eu cheguei pelo aeroporto de Narita. Daí eu peguei um metrô até a estação de Shinagawa. E da estação de Shinagawa eu fui para Kyoto. Nisso, eu gastei 15.714 ienes. Bom, no segundo dia, eu estava hospedada em Kyoto. Então, e eu fiquei hospedada perto da torre de Kyoto. Então lá é próximo de muitos templos, muita coisa. Então acabou que eu fiz tudo de a pé. Eu não usei nenhum meio de transporte. Então não gastei nada nesse dia. No terceiro dia, eu fui para Osaka. Para Osaka, eu fui de Shinkansen. Eu fui até a estação de Kyoto. De Kyoto para Osaka. Daí eu gastei ida e volta 810 ienes. No quarto dia, eu fiz um passeio de bicicleta por Kyoto. Um passeio bem longo, por sinal. Eu pedalei 40 quilômetros. Isso é muita coisa. E para ir até o meu destino, para onde era para pegar a bicicleta, que eu fui com mais pessoas. Era tipo um grupo turístico. Daí, para ir até lá, ida e volta, ficou 370 ienes. A ida e a volta. No outro dia, eu fui até o parque temático em Kyoto. Eu peguei um metrô e gastei 370 ienes ida e volta. Bom, no sexto dia, eu voltei para Tóquio. Para Tóquio, eu peguei um Shinkansen, então eu gastei um pouquinho mais. Na verdade, eu não gastei porque eu estava com o Rail Pass. Se eu não tivesse pagado o Rail Pass, eu teria gastado 14.370 ienes para chegar até Kanda, que era onde eu estava hospedada no Japão. Eu peguei um Shinkansen até Shinagawa. Shinagawa para Kanda, eu peguei um metrô
Já tá tudo incluso nesse preço, nesse 14.370. Em Tóquio eu usei bastante metrô. No primeiro dia que eu fiquei em Tóquio, eu gastei no total... Eu não somei. Então, no meu primeiro dia em Tóquio, eu passei bastante. Eu fui para Shibuya, para Harajuku, para Shinjuku. No total, eu teria gastado com o metrô 638 ienes. No segundo dia de Tóquio, eu teria gastado 450. No terceiro dia em Tóquio, eu fui para Tokyo Station, para a Torre de Tóquio também. Eu fui para o Palácio Imperial de Tóquio. No total, eu teria gastado 450 ienes com o metrô. No terceiro dia, 532 ienes, que foi um passeio que eu fiz para Akihabara e Ikeburo. No quarto dia, eu fui para Odaiba. A viagem de ida e volta ficaria 1.090 ienes. Depois, eu fui para Yamanashi. Eu fui uma viagem de bate e volta, gastei 3.890 ienes. No outro dia, eu também fui para Yamanashi, porque como eu tinha o Rail Pass, eu não ia pagar a passagem. Então, sairia muito mais em conta eu ir e voltar esses 2 dias do que eu ficar hospedada em um hotel lá. Então, acabou que eu optei por isso. Mas, assim, quem não tem o Rail Pass, compensaria ficar no hotel. Então, deu 3.890 de novo, nesse outro dia. O próximo passeio que eu fiz foi para Kobe. Kobe é bem longe, para vocês terem ideia, são 4 horas de viagem. Eu fui pro Parque do Naruto, que eu queria muito conhecer, tinha acabado de inaugurar. Eu até vou deixar o link aqui no canal, na descrição. Era uma coisa que eu queria muito, então eu viajei 4 horas de Shinkansen, mais um metrô e mais um ônibus, para ir até o Parque do Naruto. Isso me custou, não me custou, né, mas eu teria pagado 16.260 ienes, a ida e a volta. Não me arrependo. E por último, a minha volta até Narita, o aeroporto. Eu peguei um metrô até Tokyo Station, e de Tokyo Station eu peguei um trem para o aeroporto de Narita. Custou 15.714 ienes. Ou seja, somando tudo, eu economizei R$ 785. É importante lembrar que esse valor que está aí é a conversão feita no dia de hoje, dia 4 de agosto. Bom, então como vocês podem ver, a diferença foi muito grande. Isso devido ao Shinkansen que eu peguei. Eu fui para Osaka, eu fui para Kobe, eu fui para Yamanashi. Então, eu viajei bastante. Então, para mim, compensou demais a conta. Tipo, eu teria conseguido economizar, por exemplo, teria conseguido diminuir esse valor? Teria, pegando mais ônibus, indo a alguns lugares a pé. Mas, como vocês podem ver, a diferença foi muito grande. Então, por mais que eu tentasse economizar em algumas coisas, ia chegar, tipo, não ia chegar o suficiente para compensar eu não ter pego o Rail Pass. Então, para mim, valeu muito a pena. Agora, por exemplo, para vocês que querem ficar só em Kyoto, só em Tóquio, talvez não valeria tão a pena. Por isso que um bom planejamento é fundamental. Eu deixei aqui no ladinho os valores que eu gastei em cada passeio, que daí dá para vocês terem noção. Por exemplo, se vocês forem fazer o mesmo passeio que eu, vocês já sabem quanto gastou. E eu coloquei tudo em iene justamente por conta disso. Quando eu fui para Tóquio, o iene estava bem mais em conta do que está atualmente. Então, por exemplo, o valor que eu passei para vocês agora está bem mais alto do que eu realmente paguei. Eu paguei, acho que em cada R$ 1.000, R$ 40 por 1.000 ienes. Então, estava bem mais em conta. Hoje, tipo, 1.000 ienes é 50 reais. Então, hoje as coisas são um pouco mais caras. Por isso que eu gosto de colocar tudo em iene, porque daí você só faz a conversão no Google mesmo. Vocês colocam lá a conversão de iene, sai rapidinho. Bom, para quem não quer pegar o Rail Pass e quer economizar um pouco mais, os ônibus são mais em conta que o Shinkansen. Então é interessante, por exemplo, em vez de você fazer a viagem de Shinkansen, você faz de ônibus, você faz no período da noite para você não perder tanto tempo. Então tem bastante coisa que dá para vocês fazerem para economizar. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Arigatou!